Cerca de 70 pessoas ocuparam hoje o Instituto Lula em São Paulo. Elas queriam uma intervenção no problema do assentamento Milton Santos e Americana no interior paulista, onde mais de 60 famílias estão sendo ameaçadas de despejo. Nós decidimos ocupar o Instituto do Lula por sentido que a gente já faz 6 meses que está sofrendo essa pressão com as famílias e sempre vai um lá, conta a mesma história, vai empurrando com a barriga e a gente estamos com prazo de 6 dias para a polícia entrar lá dentro e despejar as famílias. Por enquanto a gente vai permanecer aqui até a gente ter a resolução do nosso problema. Por enquanto a única coisa que a gente teve aqui foi o presidente do Instituto Lula veio até aqui, conversou com as famílias, conversou com as pessoas que estão aí dentro, mas não teve avanço nenhum do ponto de vista prático. Não faz sentido ocupar o Instituto Lula porque não é uma decisão que possa ser tomada e o Instituto não vai interferir nessa matéria, né? Já que a negociação está aberta, os órgãos competentes estão atuando, estão empenhados em resolver as questões do movimento, estão de acordo com a causa do movimento, né? Então, em princípio, não há nenhuma decisão tomada, né? Mas nós esperamos que o movimento entenda que, né, se queria dar visibilidade à causa, talvez já tenham conseguido seu objetivo, né? O Instituto não vai interferir, não interfere em decisões de governo, não só nessa área como em nenhuma outra. No final da tarde desta quarta-feira, o grupo que está ocupando as dependências do Instituto Lula em São Paulo recebeu uma mensagem do presidente do INCRA, Carlos Guedes. Ele disse que serão recebidos em reunião em Brasília desde que desocupem o prédio do órgão federal em São Paulo e também o prédio do Instituto Lula. O nosso comentarista de política nacional, Paulo Vanucchi, está aqui com a gente e analisa esta ocupação no Instituto Lula. Olá, Vanucchi, prazer te receber. Prazer, tudo Qual bem? é a reflexão que esse fato traz para todos nós? Bom, Vanucchi? muitas reflexões, Ribeiro. Eu acompanhei o presidente Lula na posse do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Rafael Marques, e num evento que a TVT cobriu muito bem, todos se lembram, ali um pouquinho antes do Natal, deve ser 21 de dezembro, e naquele dia o líder do MST no estado de São Paulo, Gilmar Mauro, apresentou ao presidente Lula um pedido de apoio a esse assentamento, que é o assentamento Milton Santos, o nome de um grande intelectual brasileiro, geógrafo, afro-brasileiro, que só se tornou reconhecido no Brasil quando passou a dar aula na Sorbonne, em Paris, e por sorte, coincidência, o Instituto Lula tem entre o seu corpo de assessores do Lula uma neta de Milton Santos. E Lula se empenhou pessoalmente, falou com a presidenta Dilma, e a presidenta Dilma vem se esforçando e fazendo o que o Executivo Federal pode fazer no sentido de acolher a demanda do movimento. Ocorre que, no Brasil, existe uma normalidade constitucional, existe um Estado democrático de direito, poderes independentes. Então, nesse sentido, é lamentável que algumas lideranças, que não se conhece bem a origem, sejam lá inspiradas por forças de oposição ao Lula e à Dilma. Pela direita ou pela esquerda, chamada ultra-esquerda, influenciaram um setor que não é maioria do assentamento. A maioria do assentamento votou contra essa proposta, seguindo a orientação de Gilmar Mauro, e promove essa ocupação. O presidente Lula reage muito bem, o Instituto Lula reage muito bem, sem nenhuma tensão, compreendendo, respeitando, mesmo discordando cabalmente desse gesto. Em resumo, se o presidente Lula, por acaso, se empenhar nesse momento e, por acaso, conseguir uma decisão especial atendendo aos movimentos, evidentemente, centenas de outros movimentos que são igualmente legítimos, o sem-teto do centro de São Paulo, os dezenas de assentamentos de reforma agrária pelo Brasil, o movimento da população de rua, outros movimentos que são também vulneráveis, que têm dificuldades, passariam a ocupar sistematicamente o Instituto Lula como atalho para resolver os seus problemas. Então, espera-se que a liderança desse movimento compreenda isso, que é um movimento minoritário dentro do próprio acampamento. O MST
em nota oficial, desautorizou e, inclusive, menciona alguns movimentos de ultra-esquerda como possíveis responsáveis. Não sei se são ou não, mas se for, é o que se chama na gíria política de uma esquerda da qual a direita gosta. Porque realmente isso fornece combustível para aquele discurso raivoso da velha UDR, de latifundiários, que inclusive acusam Lula e Dilma de serem muito coniventes com as ocupações. E nesse sentido, o movimento, de qualquer modo, continuará contando com o apoio de Lula, que vai seguir se empenhando em defesa do direito à terra, o direito, inclusive, de lutar por conseguir a legalização dessa ocupação de terra. A TVT já vem acompanhando há vários dias essa experiência, mas o presidente Lula conta com a compreensão de que ocupando inviabiliza esse processo. Eu pessoalmente acredito que o bom senso vai prevalecer e que os trabalhadores vão retornar ao assentamento e aguardar as negociações que estão prometidas pelo presidente do INCRA. Muito obrigado, viu, Paulo? A gente se encontra na próxima quarta-feira. Até lá, então.